Olá, pessoal! Eu sou a professora Nayara Milhomens. Estou aqui com vocês hoje para nós batermos um papo. Estamos no Congresso de Direito das Famílias, promovido pela OAB Goiás. E hoje, então, nessa iniciativa dos podcasts pelo IGD, até parabenizar essa iniciativa. Eu sou uma grande entusiasta dos podcasts. Eu acho que é uma forma de nós aproveitarmos nosso tempo estudando, tendo mais conhecimento e falando dessa área do direito que é tão importante, que merece tanto debate. Nesse podcast nós estamos recebendo Rafael Cardoso para tratarmos um pouco sobre esse tema. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, para nós começarmos, se você quiser já começar passando um pouco do seu currículo, da sua experiência na área do direito de família, para iniciarmos um debate. Tá ótimo. Então, hoje em dia eu falo que o direito de família, como outras áreas do direito, ele é meio que inevitável, pois que a gente acaba na nossa vida, né, doutora, lidando sempre com alguns aspectos do direito de família, do direito tributário, do direito imobiliário. Então foi a vida mesmo que acabou me levando para o direito de família. A gente sempre, quando a gente começa, eu falo que no começo de carreira a gente assiste tudo, né? A gente faz tudo. Clínico geral. Clínico geral, né? Então, logo sempre tem aquele parente que vai pedir para a gente fazer o divórcio, sempre tem aquele parente que vai falar, olha, você faz algum tipo de inventário, né? Algum tipo de procedimento na área de família, e a gente acaba que tem que fazer e acaba também aprendendo, né? Mas depois, com o tempo, com as especializações, né? Com a gente com muito estudo, quem quer realmente, e que eu acho que deve ser feito, é focar nessa área e estudar bastante, principalmente na questão que eu acho que é do inventário. O inventário é um procedimento especialíssimo, né? Uhum. Então, hoje em dia, apesar dos procedimentos extrajudiciais, o inventário ainda judicial, ele é muito importante e muito técnico, porque ele é uma parte especial, né, do Código Civil, e a gente tem que saber lidar com ele de uma forma específica, porque é um processo sui generis, né, e que muita coisa pode acontecer durante o inventário. Até outras situações jurídicas, um leque muito grande, e que se a pessoa não tiver uma especialização nesse sentido, ela vai ter bastante dificuldade. E entrando nesse ponto de especialização, eu falo que principalmente no direito de família, que está em constante modificação o tempo inteiro, a sociedade, o direito de família reflete a sociedade, Com certeza. né? Então é uma área que a gente precisa, acho que ainda mais estudar, ainda mais estar acompanhando as modificações. E falando em modificação, especificamente no direito de família, nós temos a proposta de mudança do Código Civil. Sim. Recentemente você escreveu sobre isso, um Sim. artigo no IBDFAN, Sim. sobre esses desafios, essas propostas que vêm aí no novo Código Civil. Como que o senhor encara isso? Você, né? Senhor não, você Senhor não, encara pelo amor isso. de Deus, Senhor, não sou- tem senhor Não aqui sou não. tão velho assim, viu, gente? Como que você encarou essas mudanças? O que que a gente pode esperar desse anteprojeto do Código Civil? Doutora, o direito, ele acompanha as mudanças da sociedade, né? E o direito das famílias, das sucessões, acompanha muito mais ainda essa dinâmica da sociedade. Até pouco tempo atrás, em 2007, até 2007, todos os procedimentos, tanto de divórcio, e antes tinha a separação, hoje em dia, né? Nem existe mais a separação. O disquite. O desquite. Lá no escritório esses dias Se a gente pegou um disquite. Sim, imagina só, desde aquela época, minha avó, minha afinada avó materna, ela, lá pelos anos 60 ou 70, ela foi uma das primeiras pessoas aqui em Goiânia a desquitar. Olha! Isso, então você imagina naquela época a carga social que a pessoa, que no caso a mulher, tinha, né, de ser uma pessoa desquitada.
Só que a sociedade, ainda bem, vai mudando, né? E vai Uhum. evoluindo, né? Até mesmo os direitos e as garantias fundamentais, né, das pessoas, elas vão se consolidando. Então, o divórcio, o inventário hoje, né? Eles também foram evoluindo juntamente com a sociedade. Hoje em dia, tanto o divórcio, mesmo com filhos agora, né? Conforme o CNJ, né, já tinha decidiu recentemente, né? E aqui a Procuradoria do Estado já tinha ditado uma portaria da qual já autorizava o procedimento de divórcio extrajudicial, mesmo com filhos, né? Enfim, eu acho que esses procedimentos eles vieram acompanhando as mudanças e a dinâmica da sociedade, né? E se antigamente, para a gente exercer um direito plenamente potestativo, igual do divórcio e igual da separação, hoje em dia, e a gente precisava usar o judiciário para isso, hoje em dia, felizmente, a gente não precisa mais, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem mais liberdade, né? Mais autonomia de vontade para isso, né? O divórcio e o inventário hoje em dia sendo feito em cartórios, né? Foi um avanço para a sociedade. E quais são os requisitos, doutor, para que seja feito de forma extrajudicial atualmente? O divórcio, eu quero muito fugir da pergunta inicial, né? Mas vamos voltar nessa questão do divórcio e inventário extrajudicial. O divórcio, hoje, basta que, primeiro, os cônjuges, né? Os divorciandos, eles estejam em consenso, né, para se divorciar, né? Se existirem filhos ou existir algum filho menor, antigamente era preciso até entrar com uma ação para se regulamentar os alimentos, né, e a guarda dos filhos. Ainda esse procedimento, ainda ao meu ver, ainda ele vai ser necessário até um tempo ainda, né? Mas depois de regulamentado tanto os alimentos quanto a guarda, aí sim pode-se fazer o inventário, o divórcio em extrajudicial em cartório, tá? Então basta que os dois estejam em concordância, né? E basta também que, no caso de filhos, né, guarda e alimentos, né, já estejam pré-estabelecidos e, lógico, também a partilha também seja bem já pré-estabelecida para cada um, né? Se houver partilha, no caso. Agora, só voltando nas modificações, nos desafios, nessas propostas isso, aí do doutora, novo Código Civil. É um anteprojeto hoje que está tramitando no Congresso, né? Ele foi entregue esse ano no Senado, né? E o anteprojeto ele tem alguns aspectos que eu considero polêmicos, né? Principalmente na família e sucessão, isso, né? Imagina quando a gente falou muito tempo atrás o desquite, né, de mulher e um homem já era polêmico, né? Começo aí do século XXI ou do século XX já era polêmico. Agora, imagina a nova polêmica é sobre o divórcio unilateral. O que seria isso, divórcio unilateral? A pessoa já utilizaria do cartório, né, para tentar já exercer um direito, né, potestativo, do caso dela. Então ela chegaria lá no cartório, né, pediria o divórcio unilateralmente e o cartório ia notificar a outra parte sobre o divórcio. Claro que isso, eu acho que vai ter que dar muita margem para discussão, né, até mesmo para que, no caso, não se evite, às vezes, dar a oportunidade do direito de defesa da outra parte, apesar da supremacia, nesse caso, do direito potestativo, né? Ou seja, um direito que você tem individual, né, legítimo, e que a outra parte não pode te impedir a exercer esse direito. Quando um quer, dois divorciam. Para casar, precisa da anuência de ambos. Para o divórcio, quando um quer, dois divorciam. Seria isso. Então, essa inovação, como toda inovação que o direito traz, não deixa de ser polêmica, né, doutora? Então, ainda vai dar muito pano para a manga. Eu acho que a sociedade civil ainda vai debater muito ainda sobre esse tipo de situação. E vamos ver, né, o que vai acontecer, né, mais para frente. Mas não deixa de ser um tema bastante polêmico. E no direito sucessório?
Muito se falou na internet, ai, a viúva não vai herdar mais com o novo Código Civil, Sim. né? Era Uhum. o título das notícias. Sim. E aí? Isso é verdade? Como é que ficaria caso seja aprovado? A viúva não herda mais, doutor? Sim, na verdade, isso daí é uma proposta de exclusão de um artigo do Código Civil que equipara, no caso, a viúva, né, a cônjuge, aos herdeiros, né? Hoje em dia, por exemplo, aí também, doutora, vai depender muito do regime de bens, né? No caso de comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens, a viúva é meieira, né? Ela tem 50% dos bens, né? Ou o viúvo, no caso, né? Fazendo A gente tem, a ressalva de que isso. aplica-se o princípio da igualdade. Igualdade, né? Apesar de que muita gente isso. falou a viúva não vai ser herdeira. Isso. Primeiro que não é bem assim e que Sim. os direitos competem a Sim. ambos os cônjuges, Ambos os né? cônjuges. Independente de gênero. Então, nos demais casos, aí a viúva se equipararia aos demais herdeiros, né? Bom, nesse caso, a proposta hoje em voga e que está sendo estudada no Congresso, no anteprojeto, é para exclusão desse artigo equiparando a viúva aos herdeiros, principalmente no caso de separação de bens, né? Se uma vez as pessoas de livre e espontânea vontade, né, declaram, olha, separando os bens, eu não quero o seu, não quero o meu, tanto em vida quanto na morte, seria o princípio da exclusão da viúva, né, como herdeira no caso da sucessão. Mas, ao meu ver, isso também vai gerar polêmica, por quê? Porque isso não deixa de ser um direito adquirido. Sim. Concorda comigo? Sim. Então, direito adquirido já hoje, constando em lei federal, publicada pelo Código Civil, eu acho que ainda vai dar muita polêmica e muita discussão a respeito disso. Concordo. Ainda tem muito o que discutir, né? Com nesse certeza. anteprojeto. Com certeza, ainda tem muito o que discutir. Um aspecto também que eu coloquei até nesse artigo que recentemente eu escrevi para o IBDFAN, doutora, é também a questão hoje da herança digital. Sim. A herança digital hoje em dia ela é um fato, né? Hoje em dia nós não temos só mais a herança material, nós temos hoje também a herança digital. Ah, mas o que é isso? A gente vai herdar o celular da pessoa, as redes sociais? Sim, a gente pode herdar as redes sociais da pessoa. E que para muitos são muito valiosas, Justamente. né? Imagina você, alguém que hoje em dia monetiza, né, as suas redes sociais, o seu conteúdo na internet, né? Como que fica, quem que herda e para quem que vai esse conteúdo que essa pessoa administra, né? A jurisprudência nesse sentido ainda é muito recente, né? E, no caso, o próprio judiciário, ele está simplesmente agora começando a legislar, né, com a jurisprudência, sendo que a gente tem um vácuo nesse sentido, né? Porque herança digital, imagina, o Código Civil, o último é de 2002. 22 anos nesse caso, né, doutora? Se passaram muita coisa. Muitos que estão nos ouvindo sequer eram nascidos, né? Não existia, por exemplo, em 2002, não existia, por exemplo, o 3G, o 5G, não existia aquela época. Não existia rede social. Sequer imaginava que faríamos praticamente tudo pelo celular. A internet não tinha 10 anos. Então, logo depois dos smartphones e tudo mais, né? Hoje em dia a gente não consegue mais viver, né, sem esses aparelhos e sem essas redes sociais. A gente tem que pensar também nas consequências disso, né? E legislar, né? Colocar pedra fundamental desse tipo de situação, né? E a herança digital, no caso, é uma realidade. Doutor, e para a gente terminar a nossa conversa, qual o conselho que você daria para quem está começando agora a advocacia familiarista? Quem escolheu esse ramo, qual o conselho? Olha, doutora, eu falaria que seria
um conselho que eu daria não só para advocacia familiarista, mas para advocacia em geral. Hoje em dia, na verdade, está muito mais fácil, né, doutora? Porque hoje em dia, olha, eu sou da época, você vai ver, quando eu me formei em 2000, 2001, eu falo para os advogados lá do meu escritório, falo assim, a vida de vocês é muito boa, gente. Processo muito físico. Eu sou da época do processo físico, eu sou da época que eu tinha que pegar Nossa. jurisprudência no Tribunal de Justiça. Nossa. Que tinha que pegar uma fila para pegar a jurisprudência e você saía com aquelas folhas sanfonadas, né? Aí depois você ia para o escritório para ver qual jurisprudência cabe ou não. Então, hoje em dia, com a digitalização dos processos, com o Projude, todas as ferramentas que a gente tem na mão, facilitou bastante, né, a nossa vida como advogado. Mas, de qualquer forma, tanto o advogado familiarista como qualquer de outra área, precisa de persistência. A persistência, nesse caso, é fundamental. Por quê? Igual a gente falou no começo da conversa, quando a gente começa, nós somos X-tudo, né? Você começa o quê? Fazendo o divórcio do irmão, né? Você começa advogando para o amigo que está querendo receber um cheque que ele não recebeu, né? E agora, a especialização depois, ela é fundamental. E a especialização na área de família e na área de sucessões, até mesmo pela especificidade de cada matéria, ela é essencial. O advogado, depois de certo tempo, ele não pode ser biqueiro, né? A gente fala, olha, eu vou fazer um bico, você pega o advogado 5, 6, 7 anos de profissão, que é X-tudo ainda, aí não pode. O advogado, ele tem que ter uma área em específico, e ele tem que ter persistência para isso. E ele tem hoje várias ferramentas digitais, né, que podem ajudar bastante no exercício da advocacia. Mas se eu fosse dar um conselho, na verdade seria persistência e especialização. O advogado tem que gostar muito de estudar, tem que gostar muito de ler, tem que frequentar o EGD, fazer os cursos, tem que frequentar a OAB, né, a ESA, né? Então, o advogado precisa disso, especialização e persistência. Tá ótimo, obrigada por compartilhar da sua experiência conosco. Quem quiser conhecer mais você, te achar nas redes sociais, quer passar um contato, alguma forma da gente te encontrar? Tá ótimo. Olha, meu nome é Rafael Martins de Araújo Cardoso. Eu sou advogado da área de família, sucessões e patrimonial. Eu sou sócio proprietário da MAIC Advocacia e Consultoria. Tá? Nossas redes sociais, nosso Instagram é MAC Advocacia e Consultoria. E a gente está pronto para receber qualquer um que tenha interesse, que queira conversar com a gente. Essa troca de ideia é muito importante para a gente. Obrigada, doutor. E eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, até o próximo. Obrigado.